Bom dia para você que está em casa. Juros baixos vão dobrar os gastos com a previdência privada. O trabalhador vai contribuir por mais tempo e com mais dinheiro. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre previdência social. Participe pelo twitter.com/patendimento. Você escreve tudo junto. E prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui a advogada Marta Geller. Marta, bom dia. Que bom revê-la novamente aqui no nosso programa depois de algum tempinho. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, como eu disse, Marta, o Copom define hoje a queda da taxa básica de juros, deve ser de 8,5%. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que isso afeta na previdência privada. Quer dizer, agora para a gente ter aquele rendimento no futuro planejado, a gente vai ter que gastar mais, é isso? Exatamente. E quanto mais jovem você for, maior vai ser esse aumento. Então, se você tem 30 anos de idade e pretende começar a fazer uma poupança agora, em vez de você pagar, vamos supor, R$300 para ter uma renda no futuro de R$5.000 quando você tiver 60 anos de idade, você hoje vai ter que pagar o dobro disso. Então, vai ter que pagar R$600 por mês em vez daqueles 300 iniciais. Então, é uma previsão. Hoje em dia, você não encontra disponível contratos de previdência privada que prevêem benefício definido. O que é definido é a contribuição. Você só tem a garantia de saber o valor que você vai pagar por mês. Mas existe uma previsão inicial que você é calculada no momento em que você está fazendo essa contratação. E então você estipula um valor mensal dentro do seu orçamento também, né? Isso é importante dizer, é muito bom, eu queria também ter um rendimento máximo possível, mas isso cabe no meu bolso? A primeira coisa que você tem que ver é isso. Então, quanto que você pode poupar por mês e saber que agora, com a redução da taxa de juros, vai ser cada vez mais difícil, se houver essa redução progressiva, manter esse valor de previsão, né? E as notícias de hoje dizem que até o final do ano a taxa de juros deve cair ainda mais. Seria então o momento de se pensar que não é um bom momento para ter uma previdência privada, para iniciar uma previdência privada? Olha, é difícil dizer isso. Por quê? Porque, na verdade, os momentos talvez nunca seja o momento ideal, né? E quanto mais tempo você retardar esse início de poupança, se você pode fazer, então mais difícil fica para você. Porque se é difícil hoje você ter saber quanto que você tem que pagar para ter um rendimento X, quanto mais tempo você leva para começar uma previdência dessa, maior tem que ser a sua contribuição. Então, uma pessoa de 30 anos tem que pagar R$600, uma pessoa de 40 já tem que pagar R$2.000. Então, é uma diferença muito grande na poupança mensal. Para ter aquela mesma renda prevista, cada vez você tem que pagar mais. Então, por isso que hoje em dia tem pais que quando a criança já nasce, já começa a fazer uma previdência privada. Então, existe aquela coisa da educação financeira. Nossa, a gente não tem essa cultura no Brasil de poupador, de poupar, né? Como no Japão, que as pessoas até foi uma crise, porque eles não gastavam. Então, também nem 8 nem 80, a gente tem que ter um meio termo e as pessoas, principalmente adolescentes, começarem a guardar. Se você puder guardar R$5 por mês, já o adolescente começar a guardar os R$5 por mês, ele vai no futuro, quando ele estiver mais velho, já ingressar no mercado de trabalho, hoje em dia, se bem que no Brasil as pessoas já adolescentes trabalham já há tempo. Então, é difícil falar isso. Mas é importante, sim, você ter uma cultura de poupança. E outra, a gente também não pode ser alarmista, senão a gente nunca vai fazer, deixar sempre para depois, não pode. Tem que pensar em começar a poupar já. E não é só os juros que vão influir nesse tipo de investimento. Por quê? Porque essas carteiras, elas têm um investimento diversificado. Então, todo o dinheiro que você paga, contribui para uma previdência privada, ele é investido obrigatoriamente por lei em vários tipos de investimento. Então, é ações, poupança, imóveis, carteira de imóveis. Então, você não fica limitado a só
a esse tipo de rendimento. Olha, a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho sobre previdência privada. Enquanto isso, a gente já vai atendendo aqui aos telespectadores que já estão mandando muitas perguntas. A Amanda, ela escreve: uma pessoa que nunca contribuiu para a Previdência Social, mas sempre foi trabalhador rural. Ao completar 60 anos de idade, essa pessoa tem direito à aposentadoria? Caso tenha direito, como deve proceder? Depende da data em que ela completou 60 anos de idade. Na verdade, 60 anos de idade é a aposentadoria por idade para o segurado urbano do sexo feminino. Então, para o rural, vamos esclarecer que a idade para a aposentadoria por idade para o trabalhador rural é 55 anos para a mulher, que são 5 anos a menos, e 60 anos para o homem. Porque para o homem no regime geral do urbano é 65. Então, ele tem uma redução aí de 5 anos. Na verdade, o trabalhador rural ele é culpado pela falta de contribuição, o rombo da Previdência, quando, na verdade, desde que a Constituição de 88 estabeleceu a igualdade entre urbanos e rurais, os trabalhadores rurais, eles também contribuem para a Previdência Social. Então, existe a necessidade de contribuir para a Previdência Social. Dependendo do ano e do tempo de vinculação que essa pessoa tem à Previdência Social, aí vai ter uma carência determinada, porque como houve uma previsão de carência posterior, então existe aí uma regra de transição que tem que ser respeitada. Então, a pessoa que quiser saber, ela tem que mandar para a gente o período que ela está vinculada à atividade rural, mesmo que ela não tenha pago o INSS como rural, qual foi esse período, em que ano isso aconteceu, né? E as pessoas têm que saber que mesmo na atividade rural, elas são consideradas seguradas especial quando trabalham em economia familiar e o produto da agricultura que elas obtêm, elas fazem a lavoura, vendem aquele produto ou mesmo para a própria subsistência, mas sempre comercializam alguma coisa e essa comercialização sobre esse valor elas pagam a contribuição, menor, na verdade, do que a gente paga na área urbana, mas elas pagam a contribuição. Olha, o Martinho Roncato é aqui de São Paulo e ele escreve: eu tenho 57 anos, 32 anos e meio de contribuição à Previdência, sendo que até meados de 2002, como funcionário em regime CLT, até meados de 2004 como facultativo e até a presente data como profissional liberal, registrado em meu órgão de classe. Pergunta: além desse registro no Cresce, é necessário para fins de aposentadoria ter inscrição na prefeitura? Isso pode atrapalhar a minha aposentadoria? Na verdade, a inscrição para a prefeitura ela é exigida e você tem que pagar o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, quando você presta um serviço como esse tipo que ele está falando na pergunta. Mas o que é importante dizer? Não vai atrapalhar. Se ele não tiver regularmente inscrito na prefeitura, mas está pagando a contribuição para a Previdência Social, o fato da Previdência estar recebendo esse valor e não vai atrapalhar o fato de ele não estar recolhendo para a prefeitura o imposto devido. A única coisa é que ele pode ser autuado aí com relação ao ISS, multado e tudo mais. Agora, quando ele não... Vamos supor que ele deixe de pagar, Madi, a contribuição mensal. Aí o que vai acontecer? Ele deixou de pagar e ele tem que provar que ele tinha aquela atividade. Um dos meios de prova que as pessoas utilizam quando elas deixam de pagar e querem usar esse tempo de contribuição depois, indenizando o INSS, é que o INSS pede para comprovar a atividade. Como você vai comprovar a atividade? Todos os meios legais. Inclusive, se você estiver pagando ISS, então você mostra que estava realmente exercendo aquela atividade e recolhe as contribuições atrasadas. No caso dele, está pagando, não vai prejudicar. Muito bem, vamos agora a uma informação sobre o benefício concedido ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. Trabalhadores com carteira assinada. Os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador, exceto o doméstico, e a Previdência Social paga a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. Para os demais segurados, inclusive o doméstico, a Previdência paga o auxílio desde o início da incapacidade e enquanto a mesma perdurar. É isso mesmo, né, Marta? É correto, é isso mesmo.
Nós temos então uma pergunta aqui da Lúcia de Araçatuba e ela escreve: o meu cunhado pagou a Previdência por 22 anos, ficou sem pagar por mais de 20 anos, voltando a contribuir agora. Então é a pergunta: voltando a contribuir agora, quanto tempo deve pagar para readquirir a condição de segurado? Ele pode parar alguns meses por um período e voltar a pagar novamente sem perder a condição de segurado? Na verdade, o que acontece? Ela não fala a idade dele, né? Não. Você, para readquirir a qualidade de segurado, você tem que pagar 1/3 da carência mínima para o benefício. Então, se for um benefício por idade, por exemplo, que ele vai pleitear, ele já tem a carência mínima, na verdade, que são 15 anos. A aposentadoria por idade, Madi, 15 anos de contribuição, 60 anos para o homem, 65 anos para o homem, 60 anos de idade para a mulher. E 15 anos de contribuição para os dois. Então, quando você fala em aposentadoria por tempo de contribuição, aí você já não fala no requisito de idade mínima, qualquer idade, e você tem que ter 30 anos de contribuição a mulher e 35 o homem. No caso, para readquirir a qualidade segurada, você tem que pagar 1/3 da carência exigida para o benefício pretendido. Então, se for aposentadoria por tempo e forem 35 anos, então você tem que dividir isso por 3, dá 35 por 3, 14 anos e meio, quase 15 anos aí para ele readquirir a qualidade segurada. Só que existe na jurisprudência o entendimento de que se a pessoa preenche o tempo de contribuição, que são os 35 anos de contribuição para o homem, que no caso o nosso telespectador é do sexo masculino, 35 anos de contribuição. Se ele preencher os 35, portanto mais 15, na verdade vai dar quase no caso do exemplo aí não foi feliz, porque vai dar exatamente para ele readquirir a qualidade o tempo que a gente falou, 14 anos e meio. 20 mais 15 vai dar os 35 que ele precisa para a aposentadoria por tempo de contribuição. Se ele completar os 65 anos de idade nesse meio tempo, antes disso, ele já pode pleitear a aposentadoria por idade, mesmo sem a qualidade decorrido esses 15 anos de contribuição. Olha, a Valquíria escreve: eu tenho 39 anos, já trabalhei por 20 anos como técnica em enfermagem no pronto-socorro de um hospital. Hoje rescindi o contrato por questões pessoais, mas continuo trabalhando em uma unidade básica de saúde em Osasco. Qual a idade que eu poderia requerer a minha aposentadoria? Poderia contribuir com o INSS para complementar o tempo restante em paralelo à contribuição compulsória do atual trabalho? Porque neste trabalho a remuneração é pequena e impactaria no valor da aposentadoria. Em caso positivo, eu terei direito à contagem especial? Pois é, a enfermeira, as pessoas que trabalham em atividade de saúde e expostas a agentes biológicos, geralmente, ou físicos e químicos, elas têm sim direito a contar o tempo com a redução, né? Então, em vez de 30 anos ou 35, elas com 25 anos de contribuição já teriam direito à aposentadoria especial como enfermeira. Agora, essa pergunta que ela fez é muito importante porque as pessoas fazem esse tipo de contribuição complementar, Madi, e sem ter uma atividade remunerada, e pensando que essa contribuição vai no futuro ser computada na renda da aposentadoria. E é um engano, porque ela está pagando por engano. Ela só pode contribuir se ela tiver... Porque, assim, existe a contribuição que não depende de nenhum trabalho, que a gente chama de facultativo. Então, facultativamente, eu me inscrevo como segurado facultativo e pago contribuição para poder ter os benefícios previdenciários. No caso, ela não é facultativa de jeito nenhum, ela é empregada, ela tem um vínculo na carteira de trabalho. Então, como empregada, ela recebe uma remuneração e sobre essa remuneração incide a contribuição. Para ela complementar isso, ela teria que ter uma outra atividade remunerada. Aí sim, ela pode contribuir sobre a segunda atividade remunerada. Se ela, por exemplo, faz bicos como enfermeira nesse tempo vago que ela tem, então ela pode sim se inscrever na prefeitura como prestadora de serviços para pagar o ISS direitinho e aí dar o recibo de prestador de serviços de enfermagem. Então, a gente sabe que tem muitos cuidadores de idosos, pessoas que estão doentes, precisam de um enfermeiro. Então, ela faz esse tipo de serviço e aí sim, sobre essa remuneração, ela paga. Porque senão, ela contribui no carnê, quando for dar a entrada, eles vão falar, tá, ótimo, você tinha 2 atividades, prove que tinha essa segunda. E aí ela não vai ter como provar e eles não vão computar, ela vai perder esse dinheiro.
Olha, agora, com imagens da Rede Minas, nós voltamos às ruas de Belo Horizonte para ouvir mais dúvidas sobre Previdência Social. Quem nunca contribuiu com o INSS pode aposentar? Eu sou o Lucas, sou vendedor. Obrigado. A gente já comentou um pouquinho, vamos reforçar, Marta, vamos explicar para o Lucas direitinho. Então, Lucas e todo mundo que está nos ouvindo, para você aposentar-se, você precisa contribuir. A aposentadoria, ela depende de contribuição. Então, o que existe sem contribuição é um benefício assistencial, né? Que é o benefício do LOAS, que todo mundo conhece, como essa sigla LOAS, não depende de contribuição nenhuma, mas para isso, para você receber isso, você precisa primeiro preencher os requisitos legais, né? Ter a carência, a família tem que ter uma renda individual, então depende de um número de membros da família que vivam naquele mesmo domicílio, é feito um estudo social dessa família e verificado quanto que aquela família consegue ganhar por mês. E divide esse valor da renda apurada pelo número de membros da família. Se der 1/4 do salário mínimo, aí sim, essa família, desde que tenha a idade, esse benefício ele é pago ao idoso ou às pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência. E aí não depende da idade. Então, tem que ter o requisito mínimo da idade de 65 anos, além da carência de rendimentos, como a gente explicou, ou então ter algum tipo de deficiência física ou mental. Olha, a Antônia de Souza, ela parabeniza o programa, nós agradecemos, e ela fala também sobre enfermagem. Ela fala, quem se aposenta em aposentadoria especial, né, enfermagem, que é insalubre, pode trabalhar como professor, que também é insalubre, pois sei que na enfermagem não poderei mais trabalhar. Eu preciso saber ainda como é feito o cálculo do benefício da aposentadoria para quem tinha 2 vínculos. Já sei que o VR poderá ser integral para a aposentadoria especial e que o tempo paralelo não conta. Por gentileza, eu gostaria de saber, gostaria que você me orientasse, Marta. Ela é do regime geral, portanto, né? Então, bom, a primeira coisa, que ela fez mais de uma pergunta, né, Marta? Foi. A primeira delas, ela quer saber como é feito o caso, se ela pode trabalhar, porque assim, o que acontece? Quando as pessoas estão sujeitas a algum agente insalubre, seja físico, químico ou biológico, por que ela se aposenta antes? Exatamente, o legislador prevê essa aposentadoria precoce, com 25 anos de contribuição, geralmente. Existem trabalhos que até com 15 anos já dão ensejo a essa aposentadoria. As pessoas que trabalham em mina, de subsolo. Então, o legislador já sabe que se ela trabalhar mais do que isso, ela já teve um prejuízo para a sua saúde. Então, ela tem que usufruir do pouco que resta ainda, principalmente quando trabalha nesse tipo de situação. No caso do enfermeiro ou das pessoas de profissional de saúde, 25 anos de contribuição são suficientes para obter a aposentadoria. Pode, sim, acumular com outra atividade, mas no caso, ela pergunta assim, quando eu me aposento nessa condição, eu vou poder continuar trabalhando depois? Porque geralmente essas pessoas são jovens, elas trabalharam 25 anos, se aposentam, mas têm medo de pedir o benefício porque elas são proibidas de voltar àquela mesma atividade. Por quê? Porque o legislador quer protegê-las, né? Então, mas ele quer protegê-las, mas ele permite que ela continue trabalhando se ela não requerer, né? Então, existe uma contradição aí. Existe a vedação, se você requer o benefício especial, você não pode continuar trabalhando naquela atividade, isso a lei prevê. Então, esse é o medo dela, requerer o benefício e não poder complementar a renda porque ela vai ficar prejudicada aí. Mas a atividade que não seja atividade de risco, a de professor universitário, por exemplo, ela não é uma atividade considerada de risco. Só professor, mas mesmo assim, o professor de qualquer tipo de... Você fez uma cara de indagação. Qual que é considerado de risco? O professor, ele tem, constitucionalmente, ele é considerado atividade especial. Tá? Então, reduz 5 anos no tempo no tempo de contribuição e na idade para obter a aposentadoria de professor. O professor universitário já não tem esse direito, a Constituição não garante a ele, porque diz que o professor de ensino médio e fundamental, ele tem um desgaste muito maior porque ele lida com crianças, adolescentes, do que as pessoas que dão aula em universidade, que já lidam com adultos. Então, eles não têm esse mesmo direito, é diferente o tratamento. Mas, de qualquer forma, ela pode sim dar aula, tanto no ensino médio ou fundamental, com risco e tal,
porque não é a mesma atividade. Então, ela pode continuar trabalhando nessa situação. Muito bem, agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Continue aí, continue enviando suas perguntas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é a Previdência Social e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a advogada Marta Geller. Marta, a gente iniciou o programa falando da Previdência Privada e agora a gente volta a falar sobre isso. Com as taxas de juros em queda, quem fez plano de aposentadoria privada precisa rever os seus cálculos para garantir a renda planejada. Agora, será preciso dobrar a contribuição para garantir a mesma renda no futuro. Veja nessa estimativa. A previsão é de que a taxa Selic chegue a 8% no final deste ano. Com isso, uma pessoa de 30 anos de idade terá que aplicar R$ 976,18 ao mês para receber R$ 5.000 a partir dos 60 anos. Com a antiga taxa de 12%, o valor mensal seria menos da metade, R$ 462,85 para receber os mesmos R$ 5.000 ao mês. Quem começa a poupar mais tarde, aos 40 anos de idade, para se aposentar aos 60, precisa economizar ainda mais. A contribuição mensal seria de R$ 1.280,13, com juros antigos de 12%, mas com os 8% de juros, a mensalidade passa a R$ 2.027,91. Deixar a aposentadoria para mais tarde ajuda a diminuir o valor das contribuições. Quem começa aos 30 anos de idade para se aposentar aos 65, antes com juros de 12%, contribuía com R$ 182,20. E agora, com juros de 8%, precisa economizar R$ 448,20. Vendo assim os números, dá para a gente ter uma noção melhor, né, Marta? E levando-se em consideração, então, que a intenção da equipe econômica é fazer com que a taxa de juros caia ainda mais até o final do ano, eu volto a fazer a pergunta para você. Seria um momento de esperar um pouquinho, quem não tem a previdência privada, seria um momento de esperar um pouquinho para que a crise internacional... Com certeza, né? Porque até a crise, ela assusta a gente. Então, a gente tem que... Que parece uma situação provisória, esperamos, né? Esperamos que sim, esperamos que seja um momento que vá passar rápido. E, claro, afeta a todos nós, né? Então, de repente, você vai falar, eu vou ter que despender uma quantia alta, né, por mês, quando, de repente, eu posso precisar para outro tipo para tampar algum outro tipo de buraco na minha renda mensal. Mas, por outro lado, esse tipo de investimento também, quando você faz a capitalização mensal, você pode contratar um plano que você pague a contribuição quando você tem a disponibilidade para fazer isso. Então, o mês que você não tiver disponível esse dinheiro, você não faz a aplicação. Existe esse tipo de contrato. Então, é uma alternativa para quem está começando também e está com medo de contratar um plano com uma contribuição X e não vai ter esse dinheiro todo mês para fazer esse pagamento. É melhor fazer, viu, Madi? É melhor fazer uma previdência privada do que ficar contraindo empréstimos a juros baixos, porque as pessoas estão se endividando, essa é a verdade, o brasileiro está se endividando. Houve uma facilidade muito grande no oferecimento de crédito e ontem mesmo aqui no Pronto Atendimento eu vi que vocês estavam falando sobre a negociação, enfim, as pessoas estão com essa dificuldade porque se endividaram. Então, se elas se endividaram, é evidente que não estão com dinheiro disponível para fazer uma previdência privada. O momento é difícil. Então, se fizerem, façam esse tipo de contrato, que se você não tiver a disponibilidade naquele mês, você pula esse mês. Então, eu deixo para contribuir e fazer essa poupança no mês seguinte. Olha que bom saber que você acompanha o Pronto Atendimento. Bom, pensar no futuro, dependendo apenas da Previdência Social para a aposentadoria, é um risco. Melhor é apostar numa Previdência privada? Essa é uma dúvida que vem de Belo Horizonte. Sobre a Previdência privada. Quando é o melhor momento para se optar por este investimento? Eu chamo Edson, sou administrador.
Qual que é o melhor momento para optar pela previdência privada? Quanto antes, se você está pretendendo ter uma complementação de renda e você já ganha o teto, né, ganha mais que R$ 3.900 por mês, então, portanto, você tem a disponibilidade de fazer a contribuição para uma previdência privada, mesmo porque a previdência do regime geral, a gente está sentindo que os aposentados reclamam e a gente sente que o que está acontecendo é um achatamento, né, nesses benefícios. As pessoas recebem um valor quando se aposentam e aquele reajuste anual que a Constituição, olha só, Mari, que absurdo, a Constituição prevê que tem que ser irredutível, que tem que ser preservado, não está sendo preservado. Então, o que acontece? As pessoas perdem a credibilidade e veem que é necessário fazer um outro tipo de investimento para poder ter aquele mesmo padrão de vida. Então, quanto antes você puder pensar nesse tipo de investimento, é melhor. E quanto antes você pensar, menor vai ser o valor da sua contribuição mensal. Porque se você deixar para mais para frente, quanto mais velho você tiver, menos tempo de poupança você vai ter para fazer esse acúmulo. Porque o que é a previdência privada? Você faz uma reserva matemática. Então, você vai pagando mensalmente para poder fazer uma represa de dinheiro. Esse dinheiro foi aplicado em bolsa, em imóveis, em poupança, em títulos do Tesouro Nacional, enfim. E esse dinheiro vai rendendo e quando você chega lá e complementa os requisitos de idade e tempo, né, geralmente as pessoas programam para quando tiverem 60, 65 anos, já passarem a usufruir desse benefício. Então, quanto mais tempo você tem para poupar, então uma pessoa que esteja com 20 anos, claro que vai fazer uma poupança de R$20, enquanto que uma pessoa de 40 vai ter que pagar R$2.000 por mês. Então, o que é melhor? Melhor você pagar menos e mais tempo. Olha, encerrando o programa, rapidamente, por favor, Marta, o Júlio Carvalho, ele escreve: eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo, gostaria de saber se eu posso dar entrada do benefício por invalidez em outro estado. Pode, se ele mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, mas ele deve estar em outro estado nesse momento, porque deve estar afastado em algum tratamento. Isso acontece. Quantas pessoas não vêm aqui para São Paulo, por exemplo, para se tratar? E às vezes se afastou, está naqueles 15 dias do afastamento, está aqui e vai entrar no 16º dia, então vai requerer o benefício onde ela estiver, em qualquer lugar do estado que você estiver. Basta você levar comprovante de residência, o atestado médico, comprovante de saúde. E se você estiver em outro estado da federação e for exigido para você, na verdade, o que acontece? O agendamento pela internet hoje, ele vincula o seu número de PIS à sua cidade, não é nem só ao estado, à sua cidade, ao seu município. Está acontecendo isso no sistema DataPrev. Quando você entra para agendar, o próprio sistema te joga para a sua própria cidade. Então, se no caso dele ele está em deslocamento porque ele está se tratando, alguma coisa desse tipo, ele pega um atestado lá do hospital ou do médico que está fazendo tratamento para ele e vai pessoalmente à agência que ele consegue sim dar entrada aonde ele estiver. Marta Geller, recebemos muitas perguntas, como sempre. Gostaríamos de agradecer sua presença e até o próximo programa. Um bom dia para você, foi muito bacana, foi muito esclarecedor hoje. Bom dia a todos. Bem, amanhã a gente vai mostrar o caso de um trabalhador que há 17 anos teve 3 dedos esmagados numa prensa no trabalho. Até hoje, ele não recebeu nenhuma indenização. Direito Trabalhista, amanhã, no Pronto Atendimento, às 8 em ponto. Até lá. Mais informação, mais conhecimento, mais cultura. Acesse cmais.com.br, o portal de conteúdo da cultura na web.